Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 25 de janeiro de 2025, um domingo. Estamos começando mais uma vez João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Hoje é um feriado aqui em São Paulo, né? E como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vou estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro à sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Meu Deus, me ajuda, me sustenta, me fortalece, me capacita, corta o laço, quebra o acto, faz toda a obra das trevas. Abençoa meu esposo, meus filhos, abençoa o ministério, chamada, aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, fazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em Esdra 8, tá? A lista dos líderes das famílias que voltaram. Estas são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Meu Deus, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, diminui, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Não é sobre mim, Senhor, é sobre ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É sobre Jesus, decanta, lavanda, tira, decanta a sua palavra, a sua grandeza. Ah, Senhor Deus, continua, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, me ajudando a ministrar a tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus, amém. A palavra do Senhor vai dizer aqui, a gente leu ontem, né, no 7 ali, né, sobre o desejo que Esa colocou no coração de ensinar as pessoas. Aí o rei foi bondoso, devido, né, que Deus tocou no coração dele e tal, ali, né, e todo aquele prejuízo que o povo falou que eles queriam trazer ali do rio, né, Eufrates, né, que sem pagar imposto, Deus restitui tudo o povo de Israel, né, o povo de Israel não, Judá e Benjamim, e eles fazem ali, né, o trabalho ali do templo, né, a reconstrução do segundo templo. Ele diz assim, a lista dos líderes das famílias que voltaram. Estes são os chefes das famílias dos que com eles foram registrados, os que saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Do sacerdote de Finéias, Gerson, do sacerdote de Tamar, Daniel, do sacerdote Davi, Ratu, dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrado com ele 150 homens, dos descendentes de Paate, Moabe, Elionei, filho de Zeraías, e com eles 200.000 homens, dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens, dos descendentes de Evdim, Ebed, filho de Jonas, e com ele 50 homens, dos descendentes de Elão, de Esaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens, do sacerdote de Zefatias, Abadias, filho de Micael, e com ele 80 homens, dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Egeel, e com ele 218 homens, dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josfis, e com ele 160 homens, os descendentes de Bebai, Zarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens, os descendentes de Azigad, Joana, filha de Ractã, e com ele 110 homens, os descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeel e Semaías, e com ele 60 homens, dos descendentes de Pigaval, Utai e Zabud, e com ele 70 homens. O retorno a Jerusalém. Eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Etinã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Matã, que eram homens sábios. Então ele fala, né, que ele passou ali e ele não viu ali, né, nenhum e diz assim, ó, quando passei em revista o povo e o sacerdote, não encontrei nenhum levita, então tava sem levita. Olha a situação, igreja. Ai, credo, uma mosca, uma abelha, sei lá. Ai, credo, bem na hora da pregação. Diz assim, e olha só o que acontece. E seus parentes servidores do templo. Em Casifia, para que nos trouxesse servidores para o templo do nosso Deus. Aí precisava de pessoas no templo, tá? Para estarem servindo, estava faltando. Porque o templo tinha sido construído, né?
E o povo tinha sido disperso também por causa do exílio. Então tinha muita coisa. Então tava faltando, né, para colocar em dia. Então isso foi algo ali que eles tiveram que, como eu posso dizer, resignificar, né? E fazer e trazer para que houvesse ali, né, adoradores. Segundo a história, né, diz que quando Nabucodonosor pedia, né, para os levitas cantarem, e quando eles se recusavam a cantar, que é aquele cântico do Salmo 137, né, quando eles se recusavam a cantar para a Babilônia, né, ali o Assírio, dizem, né, que Nabucodonosor ordenava que cortasse que cantasse. Aí, quando eles se recusavam, era arrancado a mordida, assim, a ponta dos dedos ali dos levitas, né? Então, assim, era algo bem macabro, igreja. Macabro mesmo, assim, né? O que ele fazia ali com os levitas, né? Era arrancar os seus dedos, né? Comidos ali. E aí, por isso que chega um momento que não tem levitas, né? Por causa disso, né? Então você pensa a maldade e a tortura que eles sofreram. Fez seus dedos ser arrancados no dente, né? A maldade, né? Que era ali pela recusa ao rei Nabucodonosor, né? Então, e as mordidas na ponta dos dedos, né? Para eles não poderem mais tocar harpa. Como é que eles iam tocar harpa sem as pontas dos dedos? Né? Era algo muito maligno, né? E vamos prosseguir, né? Nos 18. Com a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebaías, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filhos de Levi, neto, de Israel. Foi? Amém. Entendi. E os filhos e irmãos de Serebaías, 18 homens. Também Razabias, acompanhado de Gesias, dentre os descendentes de Merali, e os seus irmãos e os filhos videntes. Sabe que Merali é, né, dividida ali a tribo de os Meranitas, dos Levitas, né? Gersonitas, Meranitas e Coatitas, ok? Acho que a gente já estudou isso. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Então, a igreja, né, ajudar os levitas, eles tinham seus nomes registrados. Igreja, chegou um tempo que a escassez de levita era grande, né? E depois, igreja, deixa eu botar ali. Depois a maldade também ali que eles sofreram ali, né? Quando Nabucodonosor que mandava arrancar a ponta dos seus dedos, né? No dente, quando eles se recusavam a tocar o Salmo 137. Então, algo muito cruel, né, igreja? Vamos ver no 21. Ali junto ao canal de Ava, proclamaram jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger. Olha só, Esdra teve vergonha, Esdra. Ó. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger dos inimigos nas estradas, pois tínhamos dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre nós e os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Então ele tinha dado garantia que Deus, né, era com ele. E era uma travessia perigosa, né? E por ele ter falado isso, ele se sentia envergonhado. Tem gente que tem, né? Mas a gente vai ver que Neemias, no futuro, Neemias pede ajuda, tá? Mas Esdras se sentiu envergonhado. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, assim, ele esperou de Deus e não do homem. Ele confirmou que Deus ia fazer, então ele prosseguiu com a fé, né? Fé em Deus. Fé. 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 Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serabias, Razabias e 10 dos 12 dos seus irmãos. E pesei diante deles a oferta de pratas, de ouro, os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo o Israel ali presente tinham doado para a casa do nosso Deus. Então, eles foram bem abençoados ali, né? Eles tinham recebido muita doação, né? E pesei e entreguei-lhe 22.750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8 quilos e meio, e 2 utensílios finos de bronze polido tão valioso como se fosse. E 2 utensílios finos de bronze polido tão valioso como se fossem de ouro. E eu lhe disse, tanto vocês
como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, né? Então, a igreja, eu achava muito interessante, né? A maneira como eles viam Deus, né? Eles não tinham Deus como o Deus dele ali, mas eles tinham, assim, um respeito, um temor, né? Em saber do que Deus havia feito, das coisas que Deus havia preparado ali, né? Tudo que Deus havia feito com o povo de Israel, a história do Mar Vermelho ali, como tirou ali do farol. Então, são histórias como Deus, né, lutou com seus inimigos. Então, tinha muito disso, né? Então, eles sabiam da grandeza do nosso Deus. Guardem-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas, do chefe das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro, os utensílios sagrados, depois de pesado, para levá-lo a Jerusalém, ao templo do nosso Deus, né? Então a igreja era recheado de ouro, de prata, e eu acho muito interessante, porque esse templo ele tinha ido, né? Ali na época do exílio, né? Ficou ali nos tesouros de Nabucodonosor. Nabucodonosor não mexeu, mas o seu filho vai lá e mexe, o dedo de Deus escreve, né? Não lembro agora, Meneu, alguma coisa assim. Foi contado os seus dias e o rei morre. E assim, né? Acabou seu reinado por ter tocado nas coisas do Senhor. E aí diz assim no 31, no 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão, eu acho muito linda, igreja, a maneira que ele fala. A mão do nosso Deus esteve sobre nós. Ele nos protegeu do ataque dos inimigos e assaltantes pelo caminho. Porque lembra que ele tinha essa preocupação aqui, né? Ele tinha essa preocupação. E aí ele vê que a mão do Senhor, né, o livra em nome de Jesus. Então você vê que essa mão, né, a mão de Deus aqui, que ele fala no 22, os livra, né, dos assaltantes no caminho. Porque era um caminho muito perigoso, tá, igreja? Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias, ok? Chegam, né, pela misericórdia, descansam 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro, os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eliezer, filho de Finé, os levitas, Josaba, filho de Jesua, Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocausto ao Deus de Israel. Eu acho muito lindo, igreja, né? A maneira de adorar a Deus, né? Eles sacrificavam holocaustos, e não era pouco, tá, igreja? Né? De todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, né? Tudo oferecido como holocausto, né? Então, igreja, e hoje eu e você, né? Nós oferecemos a nossa adoração, o nosso jejum, a nossa santidade a Deus, né? Hoje, nós, o Israel eleito do Senhor, nós temos que jejuar, nós temos que orar, né? Para nos santificar, né? Porque a luta espiritual, ela é travada, ler a palavra, né? Nos abster da consciência do mundo. Então, o povo de Israel é que eles tinham esse ritual, né? Ou seja, que é uma ordenança da lei que foi dada para eles, ok? Ali os mandamentos de Deus, a lei de Deus para o povo de Israel. E diz assim, no 36, eles também entregaram as ordens do rei e aos satrapas e aos governadores do território oeste de Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Então igreja, eles ajudavam, tá? E era algo tão tremendo assim, que era para a glória de Deus, ajudar na obra do Senhor, né? Eles faziam com muito amor, né? Então, assim, eles pesavam. Então, assim, eu acho muito interessante isso aqui, ó. Tudo foi contado e pesado, né? Ó. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos prata e ouro, os utensílios sagrados, e demos ao Eramote. Então, tudo era pesado, tudo era contado. Então, tinha uma clareza. As coisas de Deus é com clareza, igreja. Na manda Shuri decanta, né? Então, não é assim, tipo, você levar vantagem, né? Então, é muito tremendo, né? Eu fiquei muito feliz com esse capítulo aqui, em saber que, né, que chegou um momento que não tinha levitas, né, para adorar o Senhor ali no templo. É muito sério, igreja, né? E ali, mas por quê? Né? Eu contei porque Nabucodonosor mandava eles cantarem o Salmo 137, eles não cantavam, eles arrancavam o dedo deles no dente, tá? Não tá na Bíblia isso, mas tá na Bíblia de estudo, que é a que eu prego pra vocês, a NVI, tá bom?
é terrível. Mas Deus abençoe vocês, que vocês venham ter aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Fica na paz e um feriado abençoado também. Deus abençoe.